Olá pessoal, tudo bem? Aproveitar a oportunidade aqui para gravar esse vídeo para falar um pouquinho a respeito da Alfa Romeo 145, essa aqui na versão quadrifólio, né? Esse carro aqui é muito interessante, como eu já comentei em outros vídeos, ele tem uma combinação que o torna especialmente interessante, né? Como carro de coleção. É claro que, na minha opinião, assim, toda a Alfa Romeo ela tem elementos importantes para ser considerado um carro de coleção, né? Basta ser o fato de ser um carro raro, né? Não se vê mais como uso diário, não se vê mais aí nas ruas uma Alfa Romeo 145. Também a Alfa Romeo sempre esteve associada assim como um símbolo de esportividade, uma marca que sempre trouxe, e isso é uma das coisas que foi bem gerida no Brasil, né? Na escolha das versões que foram trazidas, geralmente foram carros assim com um desempenho muito acima da média, apesar do preço também ser bem acima da média, mas eram carros assim com um desempenho bem acima da média que tornaram eles assim objeto de desejo. Então, com certeza toda Alfa Romeo é colecionável, mas essa aqui ela tem uma combinação, que é a versão esportiva, né, que é a versão quadrifólio, né, ou quadrifólio verde, ou QV, conforme aparece aí nos documentos dela, junto com a cor, né, essa cor aqui é uma cor muito desejada, que é a Rosso Alfa. Claro que existem Alfas 145 de outras cores também muito bonitas, mas essa cor aqui, Rosso Alfa, para essa versão esportiva, ela cai muito bem, é uma cor muito desejada, junto com o teto solar e com os bancos recaro, que eram opcionais. Do meu ponto de vista aqui, uma escolha errada até na configuração. Eu acho que não deveria ter se vendido a Alfa Romeo 145 sem teto solar e sem banco recaro, mas claro que essas escolhas envolvem muitas vezes questões comerciais, né, pessoal? Então, com certeza era um carro assim, por exemplo, que na época, eu lembro que em 95, 96, quando esse carro que foi comercializado no Brasil, ele enfrentava aí a concorrência de outros hatches esportivos também, como o Cadete GSI, como o Gol GTI, e ele custava bem mais caro, né? Era bem mais caro uma Alfa Romeo, o desempenho acompanhava isso, era condizente com isso, motor 2.0 de 150 cavalos, né? Então esses outros esportivos não tinham um desempenho compatível com a Alfa, mas o preço bem superior. Então, para tentar talvez encaixar assim um acesso maior de mercado, vieram Alfas 145 quadrifólio, sem banco recaro e sem teto solar. Bom, eu queria gravar um pouquinho esse vídeo aqui, conversar um pouquinho a respeito de características desse carro aqui que o tornam um esportivo raiz. Ou melhor, falando sobre a evolução dessas características, né, nos carros que a gente tem como sendo características esportivas, né? Quando a gente bate o olho nesse carro, chama a atenção o seguinte: ele é um carro duas portas, né? E isso é uma coisa que mudou muito nos últimos anos, né? Uma vez o carro quatro portas era visto como um carro prático, porém feio. Depois a configuração de quatro portas ela começou a fazer sucesso, né? Começaram a aparecer muitos carros com essa opção de quatro portas, mas durante um bom tempo ainda, vocês vão lembrar, para quem tem mais idade, assim como eu, né? Durante um bom tempo ainda eram carros vistos como não esportivos, era uma característica vista como não esportiva, essa característica de carro ser quatro portas, né? Então, e as versões duas portas, elas durante um bom tempo, as versões esportivas foram mantidas como sendo duas portas, né? Vamos pegar um exemplo aqui, o Tempra, né? O Tempra ele foi comercializado aqui no Brasil nas opções de duas portas, quatro portas. Depois a gente está falando ali na época assim de 93, 94, o quatro portas começou a fazer mais sucesso, né? Então é bem raro a gente encontrar um Tempra Coupé, como é chamado, duas portas. A maioria deles são quatro portas, né? O Tempra 16V, né? Tinha série prata, série ouro, depois o Tempra 8V, 16V, quase sempre quatro portas.
Mas aí o Tempra Turbo, aquele 95, né, que tem um aerofólio traseiro, 2 portas, foi mantido como 2 portas. Aí depois fez sucesso também o Stile Turbo. Então ele era menos esportivo, um pouquinho mais clássico, aí sim 4 portas. Então foi assim até certo ponto um dilema, né, e uma mudança gradual na indústria foi essa inserção das 4 portas num carro esportivo, né? E hoje tem muitos carros que a gente considera esportivo como a gente aceita como sendo carro esportivo com a configuração de 4 portas, como o Golf GTI, por exemplo, que é o exemplo que me vem à cabeça. Bom, então essa Alfa Romeo aqui 145, ela tem essa característica de 2 portas, que do meu ponto de vista reforça a imagem sim, de esportivo raiz, né? Muito legal o carro ser 2 portas. E o câmbio manual, né? Da mesma forma, mais ou menos a mesma história aqui que eu contei sobre 2 portas, 4 portas, foi o câmbio manual, né? Durante muito tempo, os carros com câmbio automático, né, eram vistos como não esportivos, né? E nas versões esportivas foi mantida aí a configuração de câmbio manual. Inclusive, notícia bem recente isso, né, pessoal? Estou gravando aqui esse vídeo em março de 2024, né? Hoje é 1º de março, aliás. O Golf GTI, até a geração 8, né? Até a geração 8 ele manteve ainda lá na Europa, que o Golf GTI esse é um símbolo de carro esportivo, né? Acho que é muito emblemático, assim, de hatch esportivo, principalmente, que eu gosto muito, né, de hatch esportivo, ou hot hatch, né? O Golf GTI ele manteve até então a opção de câmbio manual, né, para os puristas. Ainda que isso seja discutível, né? Porque hoje os câmbios automáticos evoluíram muito, né? Aquele câmbio DSG da Volkswagen, da Audi, ele é um câmbio muito eficiente e um câmbio manual não consegue fazer uma troca tão rápida quanto um DSG, que é usado no Golf GTI. Mas agora notícia bem recente, o Golf GTI da geração 8,5, né, que nada mais é do que o facelift da geração 8, que a gente não tem no Brasil oficialmente, fora algumas raras unidades aí que foram importadas. Até eu vi uma notícia hoje, né, que já tem 10 unidades, né, já teríamos 10 unidades do Golf GTI geração 8 no Brasil, mas é importação independente. Mas enfim, lá na Europa ele já recebeu essa atualização de meia-vida da geração 8, e aí foi feita uma edição comemorativa especial com as últimas unidades sendo produzidas na opção de câmbio manual. Ou seja, até mesmo num esportivo bem raiz, bem aceito como sendo um esportivo de verdade, como o Golf GTI, o câmbio manual vai dando adeus e sendo substituído pelo câmbio automático. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Existe assim uma evolução dentro dos esportivos, né? Algumas coisas assim que o mercado vai puxando, os esportivos eles vão segurando um pouquinho, né? Porque o público de carros esportivos ele é um pouquinho mais purista, um pouquinho mais conservador, e aí aos poucos isso vai chegando nos carros esportivos e a gente vai engolindo, digamos assim, né? Vai aceitando aos poucos, né? Eu mesmo sei, eu gosto muito assim de carro esportivo, e sei que isso num primeiro momento a gente não gosta, a gente tem assim um pouco de dificuldade de assimilar, depois de um tempo começa a aceitar, né? Então hoje eu já aceito bem um carro ser esportivo e ser 4 portas, ser esportivo e ter câmbio automático, desde que o câmbio automático seja bem legal, bem eficiente, né? Porque uma coisa é a técnica em si, né? O quão rápido realmente o quão prazeroso de dirigir e outra coisa é a questão da imagem, a impressão, né? Que é justamente o que está acontecendo agora com relação a versões esportivas na Fiat. A Fiat hoje tem 2 carros que não são esportivados, são esportivos de verdade, que é o Pulse Abarth e a Fastback Abarth, né? Esses 2 carros, na minha opinião, eles têm um grande penalty, tá? São 2 carros assim que têm grandes virtudes, né? Que é possível sim caracterizar eles como esportivos, relacionado à suspensão, relacionado à potência, relacionado ao visual, né? Bem esportivo,
ao ronco, né, que é uma tradição da Abarth, que a Fiat eu acho que trabalhou excepcionalmente bem nesses carros. Só que tem dois pênaltis, né? Um, que é fato, é tambor nas rodas traseiras. Então são carros que obrigatoriamente deviam ter disco de freio né, freio a disco nas 4 rodas. Isso é uma coisa que o pessoal reclama bastante. Eu acredito que eles vão ter que mudar isso, né? Que é assim totalmente incompatível com um carro esportivo não ter o freio a disco nas 4 rodas, como esse carinha aqui tem, por exemplo, né? Eu acho tão bonito isso, tão importante, né? Um freio a disco nas 4 rodas é excepcional, importantíssimo. A gente bate o olho assim. Mesmo que digam, o freio a tambor é importante, tal, mas o carro esportivo tem que ter disco nas 4 rodas, né? E outra coisa que daí tem a ver com o assunto aqui que eu estou falando é o fato de tanto a Pulse como a Fastback serem SUVs. E eu ainda não consigo aceitar bem isso, né? Um SUV esportivo, ainda que tecnicamente seja um carro que tenha recursos que o tornem equilibrado em curvas e tal, mas eu ainda não consigo aceitar bem. Mas daqui a pouco, né, quem sabe mais para frente a gente consiga aceitar isso também. A gente já aceitou as 4 portas, já aceitou o câmbio automático. Daqui a pouco eu consigo considerar também um SUV como sendo um esportivo de verdade. Qual que é a sua opinião a respeito desses pontos aí que eu comentei, pessoal? Quais os itens que são aceitáveis e não são aceitáveis num carro esportivo? Estou pegando aqui como pano de fundo, né, essa Alfa Romeo aqui, 145 quadrifólio, que é um esportivo de verdade e com algumas características bem raiz, né? Carro 2 portas, com câmbio manual. Eu acho muito importante essa configuração de bancos Recaro aqui, que até hoje eu considero indispensável para o carro esportivo, que é não simplesmente o fato do banco ser da marca Recaro, né, que a gente sabe que hoje em dia isso é muito difícil, virou uma raridade, mas essas abas laterais aqui bem pronunciadas, né, que isso aqui tem um sentido, né, tem uma técnica, digamos assim, e uma imagem também, quer dizer, é um carro para se fazer curvas em velocidades mais elevadas, e aí essas laterais aqui mais pronunciadas, elas seguram bem o corpo, né? Então tem tudo a ver com um carro esportivo. Eu acho que um carro esportivo tem que ter necessariamente os bancos assim bem pronunciados, né? Esses dias até eu fiz um vídeo mostrando aquele carro da GWM, né? Da Great Wall, o Ora GT, né? Que ele tem a sigla GT, ele tem alguns elementos estéticos assim muito bonitos, né, remetendo assim, a um carro esportivo, apesar de ser um carro 100% elétrico, mas internamente, até fiz um comentário, os bancos dele parecem um sofá, parece uma poltrona assim, né, remete muito mais ao conforto do que a esportividade. Então a gente vê assim algumas coisas que parece que o pessoal que mexe no projeto dos carros, o pessoal que monta aí as configurações, às vezes parece que não entende bem o gosto da gente, né? Daqueles que apreciam carros esportivos. Tá bom, pessoal? Obrigado pela atenção desse vídeo. Podem deixar aí a sua opinião ou simplesmente curtir, né? Eu vejo que às vezes alguns vídeos aqui que eu faço, muita gente assiste e não é inscrita, né? A maioria das visualizações são de pessoas não inscritas. Então, de repente, se você gosta de pensar um pouquinho aqui a respeito de carro, né, de acompanhar aí as brincadeiras, pode se inscrever, que daí quando eu faço um vídeo, se o assunto interessa, você assiste um pouco e pensa um pouquinho a respeito de carro aqui comigo, tá bom? Obrigado pela atenção, um abraço a todos.